Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Uma policial militar que, depois de se aposentar, vira confeiteira. E um ex-motorista de ônibus que atualmente conserta celulares. Muitos brasileiros continuam trabalhando mesmo aposentados. Atualmente, 21 milhões de aposentadorias são pagas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Se fosse só pela carteira de trabalho, os beneficiados já deveriam estar aproveitando a vida, mas para muitos não é o que acontece. Segundo dados da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, no Brasil, entre os idosos aposentados, 21% continuam no mercado. O Jornal da Record mostra a história dessas pessoas na série de reportagens especiais da semana. Por que são cada vez mais numerosos os aposentados que continuam no mercado de trabalho? Como organizar a carreira e as finanças na terceira idade? E qual a perspectiva de futuro para os jovens? O JR 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com a especialista em carreiras, Adriana Gomes. Bem-vinda ao nosso podcast, Adriana. Obrigada, Celso, pelo convite. O tema é super relevante. Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Cleisla Garcia. Ô Cleisla, muitos aposentados seguem aí trabalhando porque a aposentadoria não é suficiente para pagar as contas, não é mesmo? Oi, Celso, muito obrigada pelo convite. Oi também para a professora Adriana, um prazer entrevistá-la de novo. É exatamente, Celso, para muitos o salário que recebem da aposentadoria é insuficiente até mesmo para pagar aquelas contas básicas. A dona Donário, por exemplo, que participou de um dos episódios da série, vive essa realidade que não é simples. Eu tenho diabetes, tireoide, tomo remédio para pressão, né? Hoje você conseguiria viver com R$1.300, que é a sua aposentadoria? Não. Pois é, Celso. Em 2009, depois de 40 anos trabalhando, ela achou que finalmente ia poder, como tantos brasileiros, se despedir dos corredores, dos hospitais, das salas de atendimento e principalmente do local de trabalho. Mas a renda caiu tanto e os gastos aumentaram. E aí, ela e o marido, que hoje tem 89 anos, eles até tentaram fazer alguns ajustes nas finanças, cortaram tudo o que parecia supérfluo até chegar ao que era mais necessário nessa fase da vida, plano de saúde. Não teve outra alternativa e o caminho foi voltar para o trabalho, o único que ela conhecia. Com quase 70, a rotina hoje, Celso, é parecida de quando ela tinha 30 anos. Professora Adriana, no Brasil, entre os idosos aposentados que continuam trabalhando, cerca de 47% estão no mercado porque a renda é insuficiente para pagar essas contas básicas. Com a idade, essas despesas elas costumam aumentar, né? Você acaba fazendo muitas consultorias. Essa é a realidade que você vê, Adriana. As pessoas, elas também vão procurar se reinventar por uma questão de necessidade? Sim, eu vejo vários aspectos em relação à continuidade do trabalho. A primeira delas, sem dúvida alguma, é pela necessidade, né? As pessoas precisam complementar a renda da aposentadoria e, em alguns casos mais dramáticos, são essas pessoas mais de idade mesmo que acabam sustentando as famílias. Por conta da dificuldade do ingresso dos jovens no mercado de trabalho também, por conta das instabilidades, são os mais sêniores que acabam arcando com essa responsabilidade financeira da família. Há também aquelas pessoas, uma fração bem pequena, é verdade, das pessoas que querem continuar trabalhando porque o trabalho acaba tendo um papel importante na questão da manutenção da saúde mental, da socialização, do aprendizado, da reinvenção, né, da própria vida. Então, assim, há cenários bastante diferentes, alguns por opção de continuar trabalhando, o que também é uma dificuldade, encontrar um trabalho digno e bem remunerado para pessoas com 50 a mais, 60 a mais, em relação a preconceitos de idade mesmo, né, o etarismo. A professora Adriana já salientou aí que muitos lares dependem do dinheiro dos aposentados, complementar, ajudar a família, né? Agora, se por um lado existem os aposentados que precisam trabalhar para complementar a renda, há idosos que trabalham porque desejam se sentir produtivos nessa etapa da vida, né? Manter a mente ocupada, né, professora? É isso mesmo, Celso. Eu trabalho com gestão de carreira, orientação de carreira há mais de 30 anos. O trabalho, ele tem várias funções na vida. Não só a questão da financeira, que é extremamente importante, a gente não pode negar isso, mas também é uma forma de socialização, é uma forma de autodesenvolvimento, é uma forma de atualização, de reciclagem. Então,
Então, ele tem um papel importante nessa questão do se sentir inserido dentro da sociedade, dentro da comunidade. E, de fato, Celso, as pessoas gostam de se sentirem úteis e produtivas. O fato de muitas delas se aposentarem e não ter mais um papel social acaba trazendo consequências danosas também, que são o agravamento de vários quadros de saúde, né? Então, a gente tem que pensar que pode ser uma opção, né, depois da aposentadoria, a pessoa continuar trabalhando, mas também, para muitos, para além da questão financeira, existe a questão de se sentir ativo, vivo, presente, contribuindo socialmente com a sua comunidade. Adriana, você tocou num ponto muito importante, que é essa questão da saúde, da atividade, né? Porque a longevidade, ela vem com outros marcadores. A gente tinha, antigamente, essa coisa da pessoa ativa e depois da pessoa inativa. A gente vê que hoje existe um borramento, não existe mais isso, mas eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre a necessidade de, nessa fase da vida, depois dos 60, também ter uma flexibilidade de trabalho. As pessoas que te procuram, elas têm isso como uma das prioridades na hora de procurar um novo ofício ou mesmo exercer o antigo, mas um novo modelo? Sim, sem dúvida. Por quê? Porque a energia vital ela vai diminuindo mesmo. Por mais que a pessoa continue mentalmente ativa, ela não apresenta mais a mesma energia vital, mesma capacidade muscular, né? Então, existe sim a necessidade, o interesse de se manter ativo. A maioria diz assim, se pudesse trabalhar meio período ou então 3 vezes por semana, contribuindo intelectualmente, né, com muitas empresas, esse seria o mundo ideal e que esses profissionais mais sêniores e que têm muito conhecimento acumulado ao longo da vida, poderiam continuar ainda contribuindo com as empresas, mesmo que ganhando menos, né? Porque em muitos casos, as pessoas que já conseguiram uma relativa segurança financeira, não é a remuneração mais que faz sentido, né? É o poder contribuir, é poder retornar para a sociedade o conhecimento acumulado ao longo de anos, e que isso dá uma satisfação pessoal muito grande de ainda se sentir contribuindo, colaborando e pertencendo, né, e sendo reconhecido de alguma forma pela sociedade. Infelizmente, a gente não tem uma flexibilidade nesse sentido. Professora Adriana, a verdade é que o mercado vem expulsando os trabalhadores cada vez mais, né, os trabalhadores mais cedo, privilegiando os mais jovens. Esse profissional fica mais vulnerável na metade da carreira? Ou seja, a população de trabalhadores idosos tem conseguido vencer o preconceito? Olha, Celso, eu vou dizer que eu recebi já clientes com 30 e poucos anos já se sentindo velhos para o mundo do trabalho. Então, quando eu vejo esses jovens de 30 e poucos anos se sentindo excluídos, eu fico pensando em mim mesma, né? Quase beirando 60 anos e super ativa. Mas existe sim um preconceito em relação ao etarismo. Eu vejo também que muitas empresas atualmente vêm tentando equilibrar esse movimento de juniorização, né? De trazer sempre os mais jovens, que não tem dado também 100% certo, viu, Celso? Então, vejo aí um movimento de empresas tentando equilibrar, colocando alguns profissionais sêniores misturados com os mais jovens, mas não é um movimento tão grande assim de assimilação dessa população sênior mais graduada, mais qualificada dentro dos seus quadros. Eu penso que assim é um desafio ainda a ser superado pelas organizações, mas por outro lado, né, também tem muitos jovens com dificuldade de ingressar no mercado de trabalho por conta da formação ruim. A gente tem muitos jovens hoje que são praticamente analfabetos funcionais e com dificuldade de leitura de manuais, de aprendizado. Então, a gente tem 2 extremos muito complicados se a gente pensa em termos de mercado de trabalho. Adriana, eu fico pensando que nessa era digital a gente todo dia tem que se reinventar e reaprender. Estamos também tendo que aprender a envelhecer, né, Adriana? Com essas novas condições que vão se formando. Outra vez eu queria recorrer à sua vasta experiência em transição de carreira para te perguntar se essa geração agora, né, eu não digo os jovens que estão entrando no mercado agora, mas essa nossa geração que já está há 20, 30 anos trabalhando, ela aprendeu a envelhecer do ponto de vista financeiro e psicológico ou de verdade muitos de nós não nos preparamos para isso?
Olha, eu penso que a nossa geração talvez já tenha tido alguns inputs em relação ao planejamento financeiro, mas muito pouco ainda, né? A gente nunca teve nenhuma instrução no ensino médio ou mesmo na formação universitária, essa orientação para um planejamento financeiro, e que eu vejo que está sendo muito mais difundido hoje entre os jovens. Mas, assim, poucas pessoas assim da geração da minha mãe pensaram que precisariam ter um cuidado com aposentadoria. E ontem mesmo nós fizemos um evento lá na escola onde eu trabalho falando sobre a importância do planejamento financeiro para a gestão da carreira. E então a gente já fala para esses jovens o quanto é importante ele ter essa consciência financeira, do quanto é importante ele não entrar nessa onda do consumismo exacerbado, para que ele tenha mais consciência em relação ao consumo. Agora, professora, a ONU projeta que o número de idosos poderá triplicar até 2050. Existe aí a preocupação de que a pobreza na velhice também aumente, né? Sem dúvida, porque a gente não consegue também recuperar financeiramente em tão pouco tempo. Esse é um dado que afeta globalmente a força de trabalho do mundo, e das pessoas mais pobres que não conseguiram fazer ao longo da sua vida minimamente uma reserva, trazendo problemas sociais gigantescos para o mundo do trabalho no mundo inteiro, né, Celso? Adriana, a gente já falou sobre isso, e sempre com lições muito importantes que você traz, de que é muito mais fácil a gente decidir o que a gente quer fazer e a forma quando nós ainda estamos no mercado, quando Sim. nós já temos um valor pago mensalmente ou como empresários. Você acha que as pessoas elas costumam migrar para atividades afins onde elas já têm uma expertise? Ou às vezes a pessoa diz assim, como encontrei nessa reportagem, né? A pessoa era consultora de multinacionais como contadora e virou massagista. Tem de tudo, Adriana? Tem de tudo. Eu tive uma cliente muito querida que ela era contadora e hoje ela trabalha como acupunturista, porque assim, também acaba sendo um fardo essa vida organizacional. E muitas pessoas querem mudar radicalmente e começar numa atividade que seja mais prazerosa. Mas tem de tudo. Existem pessoas que se adaptam bem na continuidade de atividades que tenham alguma correlação com as atividades exercidas ao longo da vida, e há pessoas que buscam essa mudança radical mesmo, visando a satisfação pessoal, mesmo que a remuneração seja menor, que geralmente é. Agora, pensando nesse filão aí, né, do envelhecimento, existem já muitas empresas pensando na saúde, no bem-estar, né, do idoso, e sempre focando num público que tenha condições financeiras, né? Porque esses serviços de bem-estar e saúde do idoso sempre custa muito caro. A gente vê que as casas de repouso, por exemplo, existem casas de repouso hoje que cobram, sei lá, uma fortuna por mês. Qual é a porcentagem da população que teria acesso a um lugar assim tão confortável, tão digno, tão decente e não depósitos humanos? Então, a gente vê que existe um mercado que caminha crescente para essa população que tenha mais dinheiro, mas a gente tem que pensar nessa população pobre que envelhece cada vez mais rápido. Nós discutimos aqui o papel financeiro dos idosos ou dos aposentados, né? Mas é bom lembrar, por exemplo, que na cultura japonesa, né, o velho é uma pessoa que merece todo o carinho, toda a atenção, pela sua capacidade, pelo seu conhecimento e respeito dos mais jovens, né, professora? Sem dúvida. Essa questão da cultura japonesa tem um lado bastante dramático, que é também o quanto eles são severos, e eu também acho que outros aspectos que não são tão louváveis da mesma cultura, mas sim, existe uma valorização desse aprendizado acumulado ao longo da vida, o que acaba não sendo nada respeitado em relação à nossa sociedade mais ocidental, onde o velho, o idoso ou o sênior, né, a gente não sabe nem como nomear corretamente, porque é um momento novo, como a Cleisla falou, como é que a gente nomeia essa nova faixa etária, porque nunca se viveu tanto como estamos vivendo hoje. E algumas culturas
pesquisas realmente ainda valorizam o idoso por conta desse histórico, desse passado, mas a maioria do Ocidente aqui vê o idoso como uma pessoa com menos valor. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações da especialista em carreiras, professora Adriana Gomes. Obrigado, professora. Eu que agradeço, Celso, Cleisla, querida, muito obrigada. E agradeço a presença da repórter da Record TV, Cleisla Garcia. Obrigado, Cleisla. Eu que te agradeço, Celso, e também a Adriana, sempre me ensinando muito. Muito obrigada a vocês. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.